seus olhos. Apresente agora, nesse momento, a tua vida a Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Tua graça me basta, Tua presença me Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, será que você pode declarar para ele? Senhor, tua graça me basta.
Tua presença me sustenta. Vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. Diga isso para ele, que a tua graça te basta. Tua presença me sustenta. Põe a mão sobre o ombro do teu irmão agora. Feche os corredores, põe a mão no ombro do teu irmão. E ore por ele agora. Se você quiser pegar na mão dele, você pode pegar. Mas eu quero que você ore por ele agora. Seja a igreja de Jesus, ore pelo teu irmão. Senhor meu Deus e meu Pai, como diz a tua canção, a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. Oh Espírito Santo, tu conheces as lutas, as adversidades que a tua igreja vive e passa no seu dia a dia, os dilemas emocionais. Oh poderoso Deus, só o Senhor pode entrar neste coração, muitas vezes cansado, oprimido, sobrecarregado das lutas, das dificuldades, das adversidades. Oh meu Deus, que nesta noite o Senhor venha fortalecer meu irmão na Santa Ceia, aonde ele vai estar participando. Deus, se nessa noite entrou alguém doente, cura agora, cura o físico, cura a alma, em nome de Jesus. Se entrou pessoas aqui oprimidas, sobrecarregadas pela influência do nosso adversário, que seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Ai, que neste mês de junho o Senhor traga a esperança para o teu povo, a esperança que vem do alto, a esperança que vem do Senhor. Meu Deus, visita a tua igreja, visita cada lar, cada casa, que a glória do Senhor venha sobre este lugar e manifeste sobre nós o teu poder, as tuas maravilhas. Levante o teu semblante para Deus, a sua mão para o Senhor. Diga de novo: Senhor, a tua graça me basta. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Mais uma vez. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Aleluia! E as palmas louvam o Senhor Jesus. Senhor, honra e glória sejam a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Que Deus nessa noite fale ao teu coração. Nós vamos orar pelas crianças? Cadê as crianças? Vamos vir aqui bem rapidinho aqui, ó. Isso, todas as crianças, perto do pastor. Essa criançada linda de Jesus aqui, ó. Isso, bem rapidinho as crianças. Glória a Deus. Isso. Bem, sempre suas mãos para cá, mas pode vir aqui. Isso, bem. Vamos orar por elas.
Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos pelas nossas crianças nesta noite. Pedimos que a Tua graça, a Tua sabedoria venha sobre elas, ó Pai. Que a Tua palavra do Senhor, ó Deus querido, fale ao coração delas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor cure as suas emoções. Em nome do Senhor Jesus. Seja com eles nessa noite. Nós abençoamos as nossas crianças e ministramos sobre elas a Tua vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos ser ministrados agora pelas nossas professoras no nome de Jesus. Glória a Deus. E os vencedores digam amém. Amém. Quem é vencedor aí? Quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro aí? Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Vocês estão nos assistindo pelas redes sociais, que Deus abençoe você, que você seja alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus, você é a sua casa. Não assista apenas online, venha participar do nosso culto presencial e venha alcançar o teu milagre, a tua vitória no nome de Jesus. Os que são de longe, sejam alcançados por Deus nessa noite, no nome de Jesus, junto com essa igreja abençoada que está aqui nessa noite, participando da ceia do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senta um pouquinho na presença de Deus. Querido, essa palavra de João em Apocalipse nos chama a atenção. Para os dias atuais, as cartas às igrejas têm um significado. Cada igreja na terra tem uma semelhança. Algumas dessas igrejas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, não de prédios, mas de pessoas. João, quando trouxe as cartas de Apocalipse, as cartas das igrejas, ele mandou uma carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas eu vou estar falando hoje de Sardes. E é interessante que a história da igreja de Sardes, ela se identifica com a realidade da cidade, para que você venha ter entendimento. Então, preste muita atenção no que eu vou falar nesta noite para você, porque é importante. Nós temos uma certeza que nós somos salvos e remidos no sangue do Cordeiro, mas mais do que isso,
ter entendimento de que há coisas dentro de nós que precisam ser removidas para que Deus venha manifestar a sua graça e a sua glória. Olha que interessante que diz sobre a cidade de Sardes. A história da cidade de Sardes sempre foi de muita glória e fama e prosperidade. Ela era uma cidade mais magnífica do mundo. Viveu por muitos anos em uma posição de destaque e sucesso perante as outras nações da época. Sardes vem do grego de Sardes, do antigo persa, Esparta. Há quem diga que significa aquele que fica. Existe uma forte ligação entre a história da igreja de Sardes e a história da própria cidade, já que a glória de Sardes estava no seu passado. E a cidade foi capital de Lídia, no século 6 a.C., quando viveu em um tempo áureo nos dias do rei Creso. Pesquisadores afirmam que aquela era uma das cidades mais magníficas do mundo neste tempo, sendo situada no alto de uma colina, amuralhada, fortificada e sentia-se imbatível, inexpugnável. Os moradores daquela cidade tinham a plena convicção que jamais cairiam na mão dos inimigos, visto que a cidade era bem protegida e que fez os seus habitantes pessoas orgulhosas, arrogantes, autoconfiantes. No entanto, a cidade orgulhosa caiu na mão de um rei chamado Ciro Persa em 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias, esperando os soldados caírem num sono para penetrar com um buraco na muralha, o único lugar vulnerável e desprotegido. Olha que interessante. Essa cidade se sentia orgulhosa, se sentia poderosa, intocável. E aquela igreja se sentia a mesma coisa. Quando você olha João falando para esta igreja, que ela tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas, eu digo para você nesta noite, Jesus precisa tratar a gente, converter o nosso coração, para que jamais o nosso nome venha a sair do livro da vida. O mais importante para você não é o orgulho, a vaidade, as conquistas. Mas a coisa mais importante que a igreja tem é a sua comunhão, o seu relacionamento para com o seu Deus. E diz que a igreja se perdeu com a decadência, com a luxúria, com a apatia, com a religiosidade e outras coisas mais. A própria igreja, que era referência na época de ser uma igreja forte, alimentada na palavra, agora era uma igreja fraca e frágil. E nesses dias que nós vivemos, existem muitas igrejas, existe muita gente que se encontra como a igreja de Sardes. Como ela se encontra? Fama de viva, mas ela está morta espiritual. Por isso que nessa ceia, se você se encontra espiritualmente morto, hoje o Senhor vai ressuscitar você no nome de Jesus. Hoje o Senhor Jesus vai te levantar. Hoje o Senhor Jesus vai levar o teu coração ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, para que você venha experimentar o que Deus fez para a tua vida nesses últimos dias, no nome do Senhor. Por isso a palavra diz, Apocalipse 3:6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o teu ouvido esteja aberto, que o teu coração esteja todos os dias preparado para encontrar com o Cristo e saber o que é mais importante na vida é o Senhor Jesus. O que é mais importante para você não são as conquistas terrenas,
mas a tua comunhão, o teu relacionamento para com o teu Deus, para que você venha experimentar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, que vem do alto, que é a sua vontade para a sua vida. Mas vamos lá. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, a primeira lição que nós aprendemos é que, além de Deus exortar esta igreja, Deus elogia ela. Diz assim: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas. Aonde tiver pessoas compromissadas com Deus, compromissadas com a tua vontade, o inimigo não vai prevalecer sobre ela. Esta igreja estava distante de Deus, mas ali existiam pessoas de oração, pessoas que viviam na palavra, pessoas que não foram contaminadas com a idolatria que prevalecia sobre aquela cidade. Diz a palavra, a história de Sardes, que Sardes se entregou à idolatria, que quem comandava aquela cidade era uma deusa. E a igreja estava fria, estava morta. Morta porque ela se alegrava, se exaltava do passado. Querido, presta atenção. Se o teu passado foi de glória, já passou. Agora entenda, o Senhor tem algo novo para a tua vida. Coloca uma pedra no teu passado e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar um novo sobre você. Glória a Deus. Passado é passado. Muitas igrejas vivem num museu. Querido, Deus tem mais para você. Olha que eu dizer, Deus tem mais para você. Aquela igreja não caiu porque tinha gente lá fiel. Pessoas que seguraram aquela obra, aquele trabalho. Agora preste atenção. Olha, porque eu vou dizer assim, vale a pena isso aqui. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade. Nós vivemos num tempo em que a igreja ela tem que se cuidar, vigiar, para não cair nas tentações que temos nos enfrentados no nosso dia a dia, para que a nossa fé não venha a se esfriar. A igreja ela tem que estar firmada na oração, na comunhão, no relacionamento para com Deus, para que não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso você participa da ceia. É avaliações, é confronto. Você não tem que fugir da ceia, irmão. Você tem que ser confrontado. Se há pecado dentro da sua alma, dentro do teu interior, você tem que pedir perdão e falar: Senhor, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver o novo do Senhor, não quero viver em tuas canoas, eu quero viver na tua presença. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem que confessar, igreja. Se há alguma coisa errada dentro de você, precisa ser confessado. Se há pecado, precisa ser confessado. A religiosidade nos faz perder isso. Porque quando vivemos uma religião, muitas das vezes nós não nos confrontamos. Agora, quando vivemos Cristo em nós, o Espírito Santo da gente, o Espírito Santo mostra os pontos positivos e os pontos negativos. E aonde precisamos melhorar como pessoa. Eu não preciso julgar você, mas o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, conserta a gente, através do quê? Da sua orientação. Por isso, irmãos,
há tempos que nós temos que confessarmos se queremos ver Deus agir nas nossas vidas. Segunda lição, Deus tinha uma crítica contra essa igreja. Está assim, em Apocalipse 3:1. Conheço as tuas obras, tem nome que vives e está morto. O mundo acha que você está vivo, mas vocês estão mortos. Tinha aparência de forte, mas estava morto. É igual o crente de Norex. Quem é dos antigos sabe, tem cor, tem cheiro, mas não é. Tem crente que tem cara de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, mas o seu interior está corrompido. Essa era a crítica que Deus tinha para esta igreja. Ela estava morta espiritual. O que significa morte espiritual, irmãos? Você quer saber se você está morto espiritual? É quando Deus se torna secundário na sua vida. É quando você dá mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Essa igreja, ela estava tão fissurada pela prosperidade, pelas riquezas da terra, que tinha esquecido Deus. Um parênteses. A igreja de hoje está mais preocupada com as coisas que terrenas do que as coisas que são do alto. Nós vivemos num tempo em que nós somos medidos por aquilo que temos, não por aquilo que somos. Não estou dizendo que você não deva prosperar, mas a prosperidade na tua vida tem que ser secundária. Deus tem que ser primeiro na tua vida. O teu relacionamento para com o teu Deus tem que ser primeiro. Quem tem certeza que vai estar vivo amanhã? Ninguém. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. Eu nem sei se vai ter o amanhã. Nós não sabemos. E nós damos ênfase e valor por aquilo que vai se corromper, vai acabar. E essa igreja estava nessa mentalidade, nessa visão. E a igreja do mundo de hoje está assim, materialista. Menos espiritual, mais materialista. Mais o ventre, mais o estômago do que as coisas de Deus. Eu estava comentando esses dias, fui pastor de uma igreja, eu lembro uma vez que nós fizemos culto da virada. Daí os irmãos falaram, pastor, aqui nós fazemos costela assada. Quem gosta de costela assada? Eu gosto. E nós fizemos, eles queriam fazer, eu era doido naquela igreja, então vamos fazer. Irmãos, a igreja lotou. Por causa de Jesus? Por causa da costela. E aquilo mexeu comigo, falei, isso não está certo. Tinha gente que nunca tinha pisado na igreja. Vizinhos da igreja. Ah, mas por que você veio lá? Fiquei sabendo que ia ter uma costela da virada. Hoje a igreja de Jesus é movida a comida. Eu sou do tempo lá do 1988, 90, que a gente vinha para a igreja por causa de Cristo. Não sou contra a confraternização, pensa bem, irmão. A gente tem que se confraternizar, tem que ter esses momentos, mas a igreja não tem que ser movida a isso. Exemplo, eu vou fazer um culto de oração, está vindo pouca gente, vamos fazer comida. Porque daí o povo vem para a oração. A motivação não é a oração, a motivação é comida. Quando a igreja ela é movida assim, ela está morta. Porque ela não tem que vir por causa do banquete, ela tem que vir por causa de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Se você quiser convidar para almoçar na tua casa, eu vou. Vamos lá, gente.
Terceira lição. Deus não descarta essa igreja. Deus não colocou uma sentença de morte sobre essa igreja. Deus não disse para este povo: vocês não têm mais jeito, vocês vão para o inferno, acabou. Deus está instruindo esta igreja primeiro, a reconhecer o seu estado. Segundo, ela instrui esta igreja a arrepender-se e fortalecer no Senhor. Quando Deus, querido, vem com disciplina através da palavra de Deus ao teu favor, te chamando a atenção, ou às vezes criticando os teus atos, Ele não está mandando você para o inferno, mas Ele está te dando uma orientação para você voltar ao primeiro amor e se dobrar ao Senhor, a aliança que Ele fez contigo, e voltar para o caminho. Deus instruiu essa igreja o quê? A arrepender-se. Apocalipse 3:3. Olha lá. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que significa isso? A igreja de Sardes, ela entendia muito bem isso, porque toda vez que a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, se achava protegida, que os seus inimigos não entrariam sobre esta fortaleza, quando eles se sentiam seguros, o que acontecia? Os inimigos entravam na cidade e destruíam a cidade. Toda vez que você se acha forte, poderoso, ninguém vai entrar dentro da tua casa. Vigia, porque o inimigo pode entrar devagarzinho e tomar a sua vida. Por isso que João falou dessa maneira com Sardes. Porque Sardes, mesmo sendo uma cidade fortalecida, inimigos entraram dentro dela e conquistaram a sua cidade. Por isso que ele diz em Apocalipse 3:3: se vocês não vigiar, virei como um ladrão. Deus diz à igreja nesta noite: vigiem todos os dias da sua caminhada. Tenham comunhão comigo. Vivam na minha palavra. E vocês serão alimentados espiritualmente. E vocês vão entender, vão ter discernimento, vão ter conhecimento do alto para vencer o dia mau. Lembra do que tens recebido. Ouça as minhas palavras. Pratica as palavras. Arrependa. Volta para o primeiro amor. Ainda é tempo. Querido, preste atenção em nome de Jesus. Olhando para a tua vida agora, espiritual. Existem pessoas aqui que são convertidas há 1 ano, há 2, há 3, há 5, há 10, há 15, há 20, há 30, há 40. E na caminhada cristã, muitas das vezes nós vivemos vales, situações difíceis. E não temos mais uma vida de oração. Não lemos mais a palavra de Deus. Eu pergunto para você, não precisa responder. Só pensa aí. Na tua semana, quantas vezes você lê a Bíblia? Na tua semana, quantas vezes você dobra os joelhos para falar com Deus? Numa situação difícil, um problema que você está enfrentando, quantas vezes você pede orientação a Deus, sabedoria do alto, para resolver os conflitos? Eu posso colocar aqui, de 5 a 10% faz isso, porque nós estamos sendo consumidos pelo tempo. Nós não temos tempo mais para nada.
e perdemos que o tempo mais precioso que precisamos ter é na presença de Deus. Porque quando temos tempo na presença de Deus, nós temos sabedoria, equilíbrio para vencer o dia mal. Quem quer vencer o mês de junho? Só vai conseguir com Deus. Irmão. Você só vai conseguir se relacionando com Ele, tendo comunhão com Ele. O que nós aprendemos com essa igreja? Primeiro, a fazer com aqueles que não se contaminaram. Ser fiel. Porque o texto diz assim, ó, no versículo 5, do capítulo 3. Veja lá. Deus trata este povo como derrotado ou como vencedor? Olha para o demônio assim, ó. Deus te trata como vencedor. Você não é escolha, você nasceu em Cristo para ser vencedor. Mesmo criticando ela, mesmo chamando a atenção dela, mesmo Deus dando orientação para ela, para arrepender e fortalecer no Senhor, Deus trata ela como uma vencedora. O vencedor será assim, vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Só alguns entenderam. Vou repetir. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Deus está dizendo, não vou apagar o teu nome do livro da vida. Vai estar lá. Quando a igreja de Cristo for arrebatada, o teu nome vai estar lá. Vai estar lá. Vai estar lá. Vai estar lá. Aleluia. Quando eu morrer, eu sei para onde eu vou, porque o meu nome está no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os seus anjos. Quem tem ouvidos? Pergunta para o teu irmão, você tem ouvido? Irmãos, não basta ter ouvido, tem que ouvir. Fala isso para você estar do lado. Já dizia minha esposa, não basta ter ouvido, você tem que aprender a ouvir. Pastor, você tem que aprender a ouvir. O homem tem dificuldade de ouvir, sim ou não? Sim. Nossa, não. Sim ou não? Sim. Tem que a maior voz é das irmãs, viu? E é real, gente. As mulheres têm que colocar a gente na mesa, assim, colocar o nosso rosto assim, e falar com a gente. Se falar na hora de um jogo de futebol, o homem, você não vai ter nome, o homem vai estar assim, ó, focado. Não vai conseguir ouvir. Por quê? É do homem isso. Por isso que o homem tem que aprender a ouvir. E a igreja de Jesus tem que aprender o quê? A ouvir. A ouvir a palavra. Ouvir os profetas. E ter clareza e ter entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Então, nesse mês de junho, irmão, olha para dentro do teu coração e faça algumas avaliações. Tem pecado? Arrependa-te. Igreja de Cristo, Deus tem promessas para este lugar. Nós tivemos nesses dias aqui alguns trabalhos de oração. E Deus tem falado forte para a gente daquilo que Ele quer fazer neste lugar e daquilo que Deus quer entregar para a igreja. Olha para o irmão e diga assim, ó, Deus quer entregar grandes coisas para você. Deus tem promessa de prosperidade para este lugar. Ele tem falado isso. Vou prosperar o meu povo. Vou abençoar o meu povo. Vou trazer pessoas para este lugar. Vou salvar pessoas neste lugar. Vou restituir o tempo perdido neste lugar. Vou colocar em abundância na mão deste povo aquilo que eu tenho para eles. Quem quer? Pergunta para você quer, meu irmão.
Quem quer? Levanta a mão bem alto, quero ver. Olha. Ô, irmão, olha. Pastor Pedro do céu. Imagina esse povo tudo na terça-feira. Fala porque, irmão, assim, ó, as promessas vão acontecer. Sabe qual é o problema, né? A gente quer, mas a gente não quer pagar o preço. Falou em orar, é difícil. Irmão, a gente só não dá jeito na morte, porque já morreu. Mas enquanto houver vida, vai a luta. Vem orar com a gente na terça. Nós tivemos uma vigília aqui, uma mini vigília aqui. Das 10 à meia-noite, a pessoa vai mudar o horário, para ficar mais fácil para algumas pessoas participarem. Orando, abençoando, pedindo. Irmãos, na terça-feira, desculpa, na consagração pela manhã, nós estávamos em mais de 22 pessoas orando. Nós queremos ter um culto de terça-feira com mais de 50 pessoas. Será que isso existe a possibilidade disso acontecer aqui? Mas Deus tem que despertar a gente. Tem promessa, mas a gente precisa orar, abrir os nossos olhos. E o único jeito de Deus abrir os teus olhos é através da oração, da comunhão para com Ele, para que você venha entender aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E eu digo, aqueles que se envolver com Deus, Deus vai entregar recompensas. Deus vai entregar recompensas. Deus vai entregar recompensas. Mas tem que ter esforço. Não é fácil, irmão. É lutado. Então, nessa noite, quando você anda com Deus, Deus manifesta os seus 7 espíritos, que é a manifestação do Espírito de Deus. Quando você anda em intimidade, em oração com Ele, olha o que o Deus diz, olha o que Deus vai entregar para você. Você quer isso para a sua vida? Vai. Quando você anda com o Espírito Santo de Deus, Deus vai entregar para você o Espírito de sabedoria. Diga assim, o Espírito de sabedoria. Segundo, o Espírito do Senhor estará em você, manifestando em você. Terceiro, o Espírito vai te dar entendimento. Quarto, o Espírito vai te dar um coração de conselheiro. Quinto, o Espírito vai te dar poder. E o Espírito vai te dar também conhecimento. E um espírito de temor de Deus. Quando Deus falou através de João para a igreja de Sardes, Ele está dizendo assim: olha, gente, saia do caminho da morte, venha para o caminho da vida, e o meu Espírito vai manifestar em vocês sabedoria, o Espírito do Senhor, entendimento, um coração conselheiro, poder que vem do alto, o conhecimento e o temor de Deus. É isso que Deus quer fazer. Toda essa ceia, eu quero que Deus te incomode, mas te incomode para o bem, te incomode trazendo você para o novo. Deus não quer te dar migalhas. Olha para o irmão de Deus, não quer te dar apenas migalhas. O que é migalhas, irmãos? É uma cura. É uma vitória financeira. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus está dizendo assim: se envolva comigo, anda comigo, que aquilo que você precisa na terra, eu vou te dar. Eu vou acrescentar. Mas a gente faz ao contrário. Deixamos Deus em segundo e buscamos aquilo que é terreno. Daí a gente perece, a gente sofre, vive com uma alma atribulada, vive com uma alma fria, distante de Deus, sempre manipulada pelo nosso adversário, e uma vida de derrota.
Mas quando andamos com Deus, Deus nos trata como vencedor. Vencedor. Ele diz para mim e para você que você que é vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Coloque-se de pé. Nessa ceia, não fuja da ceia. Se arrependa-se dos seus pecados. Se arrependa e muda de vida. Você está andando por um caminho errado? Saia desse caminho. Esse caminho está levando você à destruição? Saia desse caminho. Vai para o caminho que te leva à vitória. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo nessa noite, hoje é a noite de você dar um norte para a tua situação. E você vai ver como as coisas vão mudar. Então. Porque Deus não é um Deus mentiroso, irmão. Deus é um Deus fiel. E a minha maior preocupação pela tua vida que está aqui nessa noite, que o meu maior desejo, Deus pode até te dar conquistas, vitórias, bens, realizar os seus desejos e os seus sonhos. Mas a coisa mais importante que eu quero para você é se um dia Jesus voltar, eu te ver lá no céu. O meu ministério vai valer a pena se eu te ver no céu. Feche teus olhos agora e comece a falar com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Fale com Jesus. Você vai participar da ceia. Limpa o teu coração. Às vezes você entrou neste lugar, antes de você vir para a casa de Deus, você brigou com o marido, brigou com a esposa, com os filhos. Peça perdão para Deus. Pai, me perdoa pela minha ignorância, me perdoa pela minha brutalidade. Peça perdão a Deus. Peça perdão, rasga o teu coração na presença de Deus. Enquanto o louvor vai estar cantando uma canção, eu quero que você vá falando com teu Deus, vai falando com Ele, vai se arrependendo a Ele. Que você venha participar da ceia do Senhor. Não fuja da ceia, participe da ceia do Senhor. Vai falando com Ele, vai falando com Ele. Isso, vai falando com teu Deus, vai falando com o Espírito Santo. Isso, diga para o Senhor. Arrependa-te, igreja viva. Arrependa-te, igreja viva. Para que teu nome esteja no livro da vida.
Santo de Deus. É o Senhor que quebranta os corações e traz a tua igreja ao arrependimento e à conversão. Senhor amado, nesta noite de Santa Ceia, noite de concerto, noite de aliança, que o Senhor, ó Pai, venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, purifica o nosso coração, muitas vezes corrompido pelo pecado. Muitas vezes, ó Pai querido, somos religiosos e impedimos de ter entendimento, de entendermos aquilo que Tu queres para as nossas vidas. O Senhor, nesta noite, instrui a Tua igreja a se arrepender, a se fortalecer no Senhor, porque o Senhor não quer rejeitar essa igreja. O Senhor quer que o nome dessa igreja venha estar no livro da vida. Poderoso Deus, que nesta noite de ceia o Senhor converta os nossos corações ao Senhor, que o mal vá embora, que a influência do mal vá embora. Oh, poderoso Deus, reaviva os corações, reaviva os corações, reaviva os corações. Que o Espírito do Senhor esteja se movimentando sobre ela, trazendo sabedoria. O Teu Espírito, Senhor, entendimento, conselheiro, poder do alto, conhecimento e o Seu temor. Que a luz viva do Senhor brilhe neste lugar. Que o Senhor sempre cresça aqui. Pai, que possamos participar da ceia com o nosso coração livres, libertos pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos fazer mais do que vencedores. E com certeza está reunida nesta noite uma igreja que foi conquistada na cruz do Calvário. Suas vestes foram purificadas pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra, e bendito é o Senhor que salvou a tua igreja para morar nos céus. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Participe da ceia do Senhor com teu coração livre. Seus servos e não escravos. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos fazer a ceia, não por causa de um ritual, não porque isso aqui é um ritual, porque é uma ordenança do Senhor, né? Jesus falou, fazer isto em memória de mim. E aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, ele nos instrui como deve ser feita a ceia, como nós devemos proceder, né? Ele diz assim, o apóstolo Paulo, no versículo 23 de 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Tremendo, aqui no versículo 32 diz assim: mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Quando nós viemos, irmãos, na casa de Deus e ouvimos uma palavra, às vezes exortativa, uma palavra que nos confronta, nós temos que agradecer a Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus nos corrige como um pai. Amém? Diga assim: Deus nos corrige como um pai. Corrige o seu filho. Então a palavra de Deus diz que a correção ela vem para nós não sermos condenados com este mundo. Amém? Diz esse texto no versículo 32. O pastor já fez uma oração. Creio que você já colocou diante de Deus a tua vida. Nós já colocamos diante de Deus a nossa vida. Então vamos fazer uma oração já direcionada. Estenda as mãos para cá. Aqui está o suco, né? Foram colocados sucos de uva e também pedaços de pães. Amém? E vou pedir para os irmãos a segurar uma vez na mão, pegar na mão, né? As demais ficam. Eles vão segurar nas mãos, a gente vai estar consagrando aquelas que estão segurando, essas que estão sobre a mesa. Irmãos, Jesus não se transforma no pão quando a gente come, tá? O sangue não é o sangue de Jesus que você está bebendo. Aqui é um simbolismo, tá? Tanto é que quando sobra a gente descarta, né? Algumas pessoas ainda participam, mas aqui nós consagramos e abençoamos para este momento, né? Então o pão simboliza o corpo, é um símbolo, e o suco da videira simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, amém? Então nós vamos abençoar esses elementos, consagrando esses elementos para que quando você participar, seja para restauração, seja para a vida de Jesus na tua vida, seja para que Deus te fortaleça, para que você venha caminhar mais um mês na presença do Senhor, Pai. Nós estamos orando, Pai, a tua igreja está com as suas mãos estendidas, nós estamos diante da mesa do Senhor, nós já fizemos uma oração, Pai, confessando os nossos pecados, que nós precisamos do Senhor, que não é por méritos nossos, que nós estamos diante da mesa, e o nosso nome não está escrito no livro da vida, porque algum de nós merecemos, mas o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o sangue do Senhor foi derramado, o corpo do Senhor foi moído. Diz a tua palavra, Isaías 53, que ele foi transpassado, foi moído pelos nossos pecados, foi transpassado pelas nossas transgressões. E é isso que nós estamos relembrando, é isso que nós estamos celebrando, porque Jesus pagou um preço, ele pagou um preço de sangue, ele pagou um preço de sangue, ele foi moído, ele se ofereceu em nosso lugar. É os nossos pecados que Cristo levou naquela cruz. O corpo dele foi moído, foi transpassado pelo meu pecado, pelo pecado do meu irmão. Pai, nós reconhecemos isso diante dessa mesa, reconhecemos que é os nossos pecados que foi levado na cruz. Pai, neste momento nós abençoamos, consagramos estes elementos, que são o símbolo do corpo e do sangue do Senhor, e nós fazemos este memorial como lembrança. Consagramos em nome do Pai,
do Filho e do Teu Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém? Nós vamos fazer como nos últimos meses, né, nos últimos tempos. Você vem pela lateral, serve e depois você torna pelo meio, tá? Depois que chegar na cabine no banco, você já pode participar, que já está consagrado, tá bom? Você já pode pegar e chegar no lugar e já participar. Amém? Pode vir pela lateral, sai pelo meio, aqueles que forem participar. Se alguém não for participar, pode ficar sentado. Amém? Vai louvando, mesmo se não vai participar, fica sentado em oração, fala com o Pai. E você que venha no corredor, já vem orando, já vem glorificando, já vem falando com o Pai. Venha no corredor, venha agradecendo, venha louvando. Pai, obrigada. Obrigada pela tua salvação. Aleluia.
quero abençoar o mês de julho da igreja. Levante suas mãos para receber. Senhor, meu Deus e meu Pai, como profeta do Senhor nesta noite, como autoridade espiritual nesta igreja, nós pedimos que o Senhor venha abençoar o mês de julho da tua igreja. Repreendemos o mal, repreendemos toda a ação do maligno neste mês de junho. Se existe alguma arma forjada, preparada contra esta igreja, contra a vida dos meus irmãos, nós ordenamos que bata em retirada, que todo mal saia em nome de Jesus. Não prevalece neste lugar, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Como autoridade espiritual, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo, ó Deus querido, o mês de junho do teu povo, que eles venham ter um mês abençoado. Abençoo também todos aqueles que participaram da ceia, ó Pai querido, assistindo online, que eles possam ser abençoados também, em nome do Senhor. Poderoso Deus, que a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito de Deus esteja sobre todos. Amém. E aquele que é salvo, aquele que é remido no sangue do Cordeiro, dá uma